Olá, aqui estamos nós outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Prosseguindo então, chegamos ao capítulo 9. Agora vou ler os versos 11 a 14. Já que plantamos coisas espirituais em vocês, será grande coisa se colhermos de vocês coisas materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não podemos nós ainda mais? Todavia, nós não fizemos uso desse direito. Antes, suportamos tudo para não colocar impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham com as coisas sagradas se alimentam do templo? E os que servem ao altar participam do altar? Assim também o Senhor ordenou aos que proclamam o Evangelho que vivam do Evangelho. Isso é um princípio óbvio, dependendo naturalmente do tempo que o obreiro está gastando. Se o obreiro está trabalhando, que nós chamamos por vezes de tempo integral, o tempo integral na obra, então, obviamente, ele não tem tempo para ganhar o pão. Então, alguém tem que prover essas coisas. Isso é óbvio. Mas eu quero comentar aqui o que está no verso 14, que ele cita o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordenou. Onde foi isso? Eu digo que quando Jesus enviou os 12 de 2 em 2, bem como mais tarde os 70, ele ordenou que não levassem dinheiro, mas que dependessem da hospitalidade das pessoas a quem ministravam. No Antigo Testamento, os sacerdotes dependiam do templo. Contudo, e no entanto, na última noite, no cenáculo, Jesus revogou essa ordem. Mas, em todo caso, o viver aqui diz respeito a necessidades básicas, não a luxo. E qualquer dono que tem escravo, obviamente tem que manter o escravo. Se ele quer realizar qualquer vantagem do trabalho, um escravo doente sem condições de trabalho é prejuízo. Se você vai ter um escravo, você deve mantê-lo em condições de trabalhar, para dar lucro. Eu sou escravo de Jesus, então eu posso dizer que ele é o melhor dono que tem. Nunca me deixou na mão, até hoje. Estou com 86 anos. Comecei essa vida com 23. Você tira 23 de 86, dá o quê? 63, então... Durante 63 anos, Jesus nunca me deixou na mão. Tá bom, não? Prosseguindo, vamos ao verso 15 a 18. Porém, eu não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevi estas coisas para que assim se faça comigo. Pois seria melhor para mim morrer do que alguém invalidar minha vanglória. É que não posso me vangloriar por pregar o Evangelho, porque sou compelido a fazê-lo. Aliás, ai de mim se eu não evangelizar. Abre parênteses. Ora, se eu faço isso de livre vontade, tenho recompensa, mas, caso contrário, uma comissão me foi confiada. Fecha parênteses. Então, qual é a minha recompensa? É, ao evangelizar, há de oferecer o Evangelho de Cristo gratuitamente, para não fazer uso de meu direito no Evangelho. Tem coisa aqui que eu fico coçando a cabeça um pouquinho. A parte óbvia, não. Quer dizer, se você fizer algo só porque foi compelido, foi obrigado, não tem como escapar, você não vai receber crédito por isso. É isso, então Paulo está dizendo, não, eu não tinha opção, eu era obrigado, eu era compelido, então não é por isso que eu vou receber crédito.
Só que Paulo queria crédito, ele queria recompensa. Então, como fazer? Não era por pregar, porque isso era obrigatório. Então, o jeito que ele achou foi pregar sem cobrar. Ele tinha direito de cobrar e então ele abriu mão desse direito para receber algum crédito, alguma recompensa. Agora, o verso 15 indica que a questão era bastante importante para ele, mas eu confesso abertamente que não entendo porque ele disse que seria melhor morrer. Que coisa, Paulo. Seria melhor para mim morrer do que alguém invalidar minha vanglória, dizendo ele. Que coisa, Paulo. Não sei, talvez um pouco de hipérbole, não sei. Pronto, então acho que podemos prosseguir um pouquinho. Vamos agora aos versos 19 a 23. Embora sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar ainda mais pessoas. Aos judeus tornei-me como um judeu, a fim de ganhar judeus. Aos sujeitos à lei, como sujeito à lei, a fim de ganhar os sujeitos à lei. Aos sem lei, como sem lei, abre parêntese, não sendo sem lei para com Deus, mas sujeito à lei para com Cristo, fecha parêntese, a fim de ganhar os sem lei. Aos fracos tornei-me como um fraco, a fim de ganhar os fracos. Tenho-me tornado de tudo a todos, para ao menos salvar alguns. Ora, isso faço por causa do Evangelho, para me tornar parceiro dele, isto é, do Evangelho. Sinceramente, eu acho que isto aqui diria respeito principalmente a um evangelista, ou então a um apóstolo, mas um apóstolo pioneiro levando o Evangelho pela primeira vez a regiões onde nunca havia sido pregado, como foi o caso de Paulo, com efeito. Então, nessas suas andanças, Paulo encontrava tudo quanto era tipo diferente de pessoas. Né? Que ele fala aqui essas coisas. Essa questão de você se identificar com a cultura da pessoa que você está querendo alcançar, eu digo que isso tem limite. Isso é bom até certo ponto, pode até ser necessário até certo ponto, por uma questão de eficiência, uma questão de estratégia, mas você não pode se identificar a cultura do outro quando se trata de pecado, quando se trata de coisa que a palavra de Deus proíbe. Aí, paciência, não pode. Porque, afinal das contas, você está levando uma nova cultura, você está pregando um novo conjunto de valores, você está pregando uma nova religião, você está lá exatamente para mudar a cultura da pessoa que você está querendo alcançar. Então, essa coisa de se identificar tem limite. No entanto, a peça principal de qualquer cultura é a língua que o povo fala. De longe, sem concorrência. Se você realmente quer alcançar um povo, você tem que aprender a língua. Porque mesmo que um povo seja bilíngue, ou pelo menos fale uma língua franca para efeito de comércio, essas coisas, mas a religião da pessoa sempre funciona na língua materna. É raro que alguém consiga realmente levar a sua vida espiritual, a sua vida religiosa numa segunda língua. É possível. A minha língua materna é inglês. Eu domino o português ao ponto de que eu posso realmente adorar a Deus em português, eu posso levar a minha vida espiritual com Deus em português. Posso. Mas quando estou sozinho com Deus, imagina que língua eu falo. Falo inglês. É a minha língua materna. Essa questão é chave. Fique sabendo. Se Deus te mandar para qualquer um povo ou outro, faça por onde você dominar bem a língua desse povo.
respeitar a cultura para efeito de entender o porquê deles estar fazendo isso e ajudá-los. Às vezes você tem que mostrar por que o Evangelho é melhor do que aquilo que eles creem e fazem, enfim. Paulo termina o verso 23 dizendo para me tornar parceiro do Evangelho. Claro, se você é parceiro, você recebe uma parte do lucro. No caso aqui, transparece que a parte de Paulo estava sendo depositada no banco no céu. Aliás, é o melhor banco para você fazer depósito. Prosseguindo então, versos 24 a 27, que com isso terminamos o capítulo 9. Vocês não sabem que numa corrida de estádio todos de fato correm, mas só um leva o prêmio? Da mesma forma, corram para ganhar. Todos os atletas competidores exercem autocontrole em tudo. Eles fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós, uma imperecível. Portanto, é assim que eu corro, com alvo definido. É assim que eu luto, com murros bem dirigidos. Sim, eu disciplino o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Ai, 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 ai. Isso aí, gente, é séria. Coisa séria. Vejam que até mesmo um apóstolo pode ser rejeitado. E o vocábulo rejeitado é assim mesmo, é forte. É um vocábulo forte. E se Paulo estava preocupado, e a gente então, hein? Todo cuidado é pouco, como se diz. E vejam bem, o que ele cita aqui, o que Paulo cita aqui, é seu corpo físico. Dizer, eu disciplino o meu corpo. O que nos leva a entender que o próprio corpo pode nos atrapalhar. O próprio corpo pode fazer a gente tropeçar. A gente quer comer demais, a gente quer fazer isto demais, quer fazer aquilo demais. Qualquer coisa exagerada traz malefício. Não podemos viver sem água, não podemos viver sem comida, não podemos viver sem sono, enfim, etc. Mas água demais ou água de menos mata. Comida demais ou comida de menos mata. Sono demais, sono de menos mata. Quer dizer, é o exagero que traz problema, que traz prejuízo. Mesmo coisas que são necessárias e, portanto, totalmente legítimas. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem comida. A questão é quando alguém não controla o que são desejos necessários do próprio corpo físico. Mas você deixa o corpo começar a mandar em você, aí o resultado não vai ser bom. Não vai ser bom. Como diz o ditado, todo cuidado é pouco. Chegamos ao capítulo 10, vejam só. Então, vamos ler agora os versos 1 a 5, 1 a 5. Agora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Todos foram batizados para dentro de Moisés pela nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era o Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Os seus cadáveres ficaram espalhados pelo deserto. Isso aqui é meio curioso. Vejam que Paulo, agora, como se estivesse escrevendo para judeu, porque ele fala que, irmãos, não quero que vocês não, que os nossos pais, mas bem aí, nossos pais só se fossem judeus, né, que não seria o caso de gentio. Eram só os judeus que estavam com Moisés no deserto e, portanto, sob a nuvem, passaram pelo mar. Agora, o que será que significa o verso 2? Quer dizer, foram batizados para dentro de Moisés pela nuvem e pelo mar. Esse batismo, esses dois batismos aqui, batizado
Não, é só um batizado para dentro de Moisés, mas pela nuvem e pelo mar. É um de 8 batismos, pelo menos, que existem na Bíblia. Eu digo que tem a ver com identificação. E sendo que, como Moisés era o líder, era com Moisés que Deus falava, então eles, obedecendo a Moisés, aliás, tinham de obedecer a Moisés para receber o benefício que veio através de Deus, assim, dando ordem. Quando saíram do Egito, era uma marcha forçada de 3 dias até para chegar até Ezion-Geber. Para que, então, você já imaginou uma nuvem, uma coluna de nuvem pelo dia e uma coluna de fogo de noite? Para que isso? A nuvem de dia para proteger contra o sol e a luz de noite para alumiar o caminho. Ficaram assim. Eles fizeram uma marcha forçada de 3 dias e estavam até com gado, mas chegaram até Ezion-Geber, que fica no ponto de cima do segundo golfo, que faz parte do Mar Vermelho. Tem o Golfo de Suez, para cá, perto do Egito, então um outro aqui de Aqaba, que separa a península da Arábia Saudita. Chegaram ali. Só que aí Deus mandou eles descerem, aí atravessaram esse Golfo de Aqaba lá embaixo. Isso é outra história. Mas então, aí que atravessaram o mar. Mas eles tinham de obedecer Moisés nessas coisas, senão não iriam levar o benefício. Então, eu entendo dessa forma, quando diz que foram batizados para dentro de Moisés, era uma questão deles assim se identificarem com ele e com isso tinham de obedecê-lo, para então levar o benefício que correu. É o que eu entendo. Agora, quando aqui fala, eles comeram alimento espiritual, então o maná era uma coisa de Deus, então sobrenatural, poderíamos chamar de coisa espiritual. Mas aí no verso 4 fala de bebida espiritual. Agora você se lembra que lá no Horebe, perto ali, então Deus mandou Moisés primeiro bater numa certa rocha e jorrou água. Então aqui Paulo diz que aquela rocha era Cristo. Acontece, no entanto, que aquela rocha não andava com eles, não. Quer dizer, aquela rocha ficava ali. Então, como é que diz aqui que a bebida espiritual os acompanhava? Aquela rocha não, a rocha estava parada ali, estava plantada, não tem jeito. Então, eu entendo que sempre que Jeová aparece no Antigo Testamento, é exatamente Jeová Filho, que se tornou exatamente Jesus Cristo quando da sua encarnação. Eu creio que de alguma forma Jesus, Jeová Filho, andava com eles nas andanças e com isso eles estavam recebendo o benefício espiritual, que com isso fala de bebida espiritual. Que a rocha ficou plantada, não ficou acompanhando. Não? De qualquer forma está aqui, bebida espiritual que acompanhava. Agora, atenção para o verso 5. Ele diz que assim, com todas as letras, que os cadáveres ficaram espalhados pelo deserto. Então, essa linguagem, convenhamos, é um pouquinho dura, um pouquinho forte, mas Paulo não está aqui pensando nas nossas sensibilidades. É que a questão era séria, ele estava dando uma advertência bastante forte. O que me leva a dizer outra coisa. A bênção de Deus não significa que Ele está aprovando a gente. Pelo menos não necessariamente. Olha, toda aquela multidão vinha recebendo bênção. Olha, o maná, enfim, etc. Deus cuidando. Mas nem por isso o povo estava correspondendo. Então, uns morreram aqui, outros morreram ali. Era
serpente para cá e problema outro para lá e tal, até que finalmente todos os homens acima de 20 anos que votaram contra Deus em Kadesh Barnea morreram. Quando finalmente atravessaram o Rio Jordão para entrar na terra, só tinha exatamente 2 homens acima de 58 anos. Josué e Caleb. Mais ninguém. Moisés, Deus levou, porque como ele bateu a segunda vez na rocha, que era contra a palavra, aí ele perdeu o privilégio de entrar na... Isso é outro assunto. Então, os cadáveres ficaram espalhados pelo deserto. Agora, então, Paulo aproveita para prosseguir e dar os exemplos específicos. Vamos ver agora, aliás, vamos deixar para o próximo vídeo os exemplos a partir do verso 6, permitindo o nosso bom Deus.